Nosso querido John, hoje, quando concluiu sua palavra, ficou aliviado. Agora posso curtir o encontro. Ainda eu estou com a última palavra. Vamos a abrir nossas Bíblias, queridos irmãos e irmãs. Conclusões e desafio. Esse é o tema que vamos a refletir. Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Assim está escrito: assim disse o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Neste versículo, há 4 mandamentos e uma promessa: parar, ver, olhar, perguntar e andar. A palavra de Deus nos convida a parar. Ponde-vos em nossos caminhos. É bom fazer um stop e olhar. Segunda palavra, ver. Isso significa avaliar, revisar, perguntar sobre os caminhos antigos, no caminho certo. Algumas versões traduzem: perguntai por os caminhos eternos, que são os caminhos marcados por Deus. Esses são caminhos eternos. E, finalmente, o mais importante, andar por ele. É um caminho, não simplesmente uma experiência pontual, sino andar passo tras passo. E a promessa, achar descanso para nossas almas. Que promessa maravilhosa. Eu vejo muitos pastores cansados, esposas de pastores cansados. Não sei se estão cansados por o marido ou por a obra. Vejo também muitos obreiros cansados. Deus promete que, se nós andamos por os caminhos que Ele marcou uma vez na antiguidade, que são caminhos eternos, acharemos descanso. As mesmas palavras falou Jesus: vinde a mim todos os que estáis trabalhados, sobrecarregados, eu vos farei descansar. Levai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis que descanso para vossas almas.
porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Levar o jugo, caminhar com Jesus é uma experiência maravilhosa. Ele promete que o fardo é leve. Lembro-me muito do testemunho do pastor Pierre Truchel, um pastor precioso da França, cidade de Grenoble. Ele já está com o Senhor. Foi um dos fundadores da Apostolic Fellowship International, faz 20 anos, junto com Giovanni Traetino e outros. Quando estive em Buenos Aires, no ano 2001, ele nos disse assim: como pastor pentecostal, durante 30 anos trabalhei como jumento para Deus. Finalmente fui a parar ao hospital. E lá, Deus me falou que a questão não é trabalhar para Deus, sino trabalhar com Deus. Levai meu jugo, caminhar junto com Ele. Você sabe que é o jugo. O jugo é aquele instrumento de madeira que une dois bois, caminham juntos. E Jesus oferece caminhar juntos. O assunto não é trabalhar para Deus, sino trabalhar com Deus. Amados irmãos e irmãs, companheiros, servidores, pastores, precisamos retornar às sendas antigas. Retornar às bases, a nossos primórdios, aos caminhos antigos. Eu gostei de uma versão mais moderna, dizendo retornar ao ponto de partida. Eu quero señalar várias coisas hoje, compartilhar com vocês. Precisamos retornar ao aposento alto, ao Pentecostes, ao Espírito Santo, a ser cheios novamente do Espírito, a viver com esse sopro do Espírito. Precisamos voltar a nos encantar com o Senhor, ficar maravilhados como no início de sua presença. Precisamos experimentar com os novos o batismo do Espírito Santo. Cada semana, precisamos voltar àquela adoração livre, espontânea, quando no nosso meio o Espírito é como um rio que flui e nós seguimos aquele fluir do Espírito. Precisamos voltar ao rio de Deus. Precisamos voltar para Deus. E esse retorno
às sendas antiguas, trae libertação dos oprimidos, descanso para os cansados, curas na alma, milagres e o fluir dos dons do Espírito Santo. Segunda coisa é precisamos voltar à revelação. Paulo ora para os Efésios dizendo que Deus vos dê espírito de sabedoria e de revelação, alumbrando os olhos de vosso coração, para que saibais qual é a esperança a que Ele nos tem chamado e quais as riquezas da glória de sua herança nos santos, e qual é aquela supereminente grandeza de seu poder para conosco que cremos. Precisamos voltar à revelação. Precisamos voltar ao Evangelho do Reino, o senhorio de Cristo, como uma condição básica de conversão, de salvação. Precisamos voltar a uma conversão radical, a ordem de Jesus de fazer discípulos, voltar à unidade da igreja, o propósito eterno de Deus, o querigma e a didaquê dos apóstolos, a indissolubilidade do casamento. Precisamos retornar à visão de uma só igreja, gloriosa, santa, numerosa, a uma igreja funcionando com os 4 ministérios de Efésios 4 e operando nos 9 dons do Espírito. Devemos retornar às verdades que Deus nos revelou. Quantos dizem amém? Amém. Número 3. Precisamos refrescar e renovar a visão que Deus nos deu. Expressá-lo com simplicidade, convicção e certeza, até que todos os irmãos, irmãs, novos e velhos, saibam, acreditem e saibam comunicar a outros que o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Amém? Como método pedagógico, lembro que naqueles anos, para nivelar a todos, usávamos alguns acrônimos. Não sei se vocês usaram esse acrônimo, UMEF. UMEF. Unidade, multiplicação, edificação e formação de obreiros. Com uma só palavra acrônima, já tínhamos toda a visão. Uma família, Deus, o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos, multiplicação, semelhantes a Jesus, edificação. E para todo isto progredir, precisamos obreiros, formação de obreiros. Todo mundo sabia a palavra UMEF entre nós. E todos tinham a mesma visão. Outro acrônimo que usamos, lembro, naqueles anos bastante, e hoje continuamos usando, é a palavra VOREA. 5 ingredientes indispensáveis para fazer a obra de Deus.
A primeira, visão. Qualidade, unidade e quantidade. Visão. Segunda palavra, oração. Jesus veio ao mundo com uma clara visão da vontade do seu Pai. Mas o primeiro que ele fez, ao ser ungido por o Espírito, foi ao deserto para orar 40 dias, 40 noites. O primeiro é a visão, logo pronto a oração. E não só aqueles 40 dias iniciais antes de começar seu ministério, sino cada dia ele, muito cedo, ia à montanha para orar. Oração. Por que oramos? Porque nós somos incapazes. Por que oramos? Porque Deus é capaz, é poderoso. Amém? E por que oramos? Porque se não pedimos, não vai acontecer. Mas se nós cremos e pedimos, então estamos caminhando na direção certa. A terceira palavra é relacionamentos firmes. Jesus, depois de orar, começou seu ministério. E o primeiro que estabeleceu relacionamentos firmes, primeiro com 4 novos discípulos, depois com 12, depois com 70, relacionamentos firmes. Assim funcionou Jesus para levar à frente a tarefa. Depois a quarta palavra é estratégia. Estratégia, está bem. Estratégia. Qual é a estratégia? Formar discípulos que formem discípulos, que formem discípulos, que formem discípulos. E Efésios 4 diz que Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, a fim de capacitar, treinar, catartismos é a palavra grega, aos santos para a obra do ministério, de modo que na estratégia de Deus, toda a igreja é um seminário. Todos os irmãos e irmãs são seminaristas e estão para ser capacitados, treinados, ensinados, formados e enviados por os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, a fim de a edificação do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo se edifica com quantidade, qualidade e unidade. A estratégia de Deus é essa. E finalmente a palavra ação. Jesus ressuscitado enviou a seus discípulos dizendo: ide e fazei discípulos, batizando e ensinando a guardar todas as coisas. Eu estou com vocês, lançando a eles a ação. Então, Voreia é uma palavra, um acrônimo que nos ajuda com uma só palavra. Lembrando isso, você pode ter todo o panorama da obra do Senhor. Depois temos também falado sobre, estamos dizendo o mesmo de diferentes maneiras para esclarecer os 5 objetivos de Deus. Quais são? O primeiro, que todos os homens sejam salvos, que sejam discípulos de Jesus. Segundo, que cada discípulo seja
como Jesus. Terceiro, que todos os discípulos de Jesus formemos uma família que é a igreja. Quarto, que a comunidade de discípulos, como sal e luz, sejamos fatores de transformação das nações. E quinto, esses 4 objetivos têm o objetivo final. Qual é? O louvor da glória de Deus. Tudo isso para louvor da glória de Deus. Amém? Agora precisamos ser uma escola, um seminário. Todos temos que aprender estas coisas fáceis. Temos que dominar. Tem que dominar nossas orações, nossos jejuns, nossas atividades. Nosso coração tem que arder com esta paixão por cooperar com Deus, com o desenvolvimento de sua obra. Amém? Voltamos. Precisamos retornar. Próxima placa. Já dissemos retornar ao aposento alto, a revelação, refrescar e renovar a visão. Precisamos retornar à ação no poder do Espírito Santo. Aí vamos a deter um momento. Eu digo, queridos irmãos, da maneira mais simples possível, a ação da igreja pode ser resumida com 5 palavras. Ouça bem: evangelizar, fazer discípulos, discipular, formar obreiros e plantar igrejas. Vamos a refletir sobre cada destes 5 pontos. A ação da igreja pode ser sintetizada, resumida com 5 palavras. Primeiro, evangelizar. Isto é semear. Isso tem que ver com o sacerdócio de todos os santos. É fundamental que todos saibamos que não todos somos apóstolos, não todos somos profetas, não todos somos pastores, pero todos somos sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén? Esse foi o primeiro versículo que aquele que me ajudou a minha conversão me ensinou. Primeiro versículo. Abriu a Bíblia em Apocalipse 1:5 e disse: Jorge, veja bem, aquele que nos amou e nos lavou com seu sangue e nos fez para Deus reis e sacerdotes. E abriu para mim aquele livro Sem Palavras. Você conhece o livro Sem Palavras? O livro de cores? E abriu, eu estava com 15 anos de idade. Para mim foi muito simples entender isso. Abriu a primeira página e disse: vê, isto é preto. Jorge, teu coração estava assim, oscuro, feio, sujo, preto. Assim estava teu coração. Abriu a segunda página, vermelho. Mas Jesus te amou e morreu na cruz por teus pecados. E hoje te lavou. E abriu a próxima página, branco. Agora teu coração está assim.
branco como a neve. E abriu a última página, color ouro, dizendo que no céu as ruas são de ouro e tudo isso. Você, quando morrer, já não vai para o inferno, vai para o céu. Eu estava feliz. Mas ele continuou. Disse: Jorge, você agora é um sacerdote. Aí não entendi nada. Eu, sacerdote? Para mim, um sacerdote era um padre. Naquele tempo, os padres tinham uma batina preta. Batina, dizem? Uma batina preta. Eu, um padre, um sacerdote, não entendi nada, mas não falei nada. Mas imediatamente ele me colocou em funções. A primeira noite que eu me converti, abriu sua pasta, tirou 4 folhetos evangelísticos. Disse: Jorge, quando agora você volta para sua casa e sube a ônibus, aqueles que estão sentados perto de você, vai entregar um folheto a cada um. Porque eles precisam o que você recebeu hoje. Eu, por respeito, tomei aqueles folhetos, guardei em meu bolso e em meu coração, não com a boca, mas em meu coração respondi a ele: nunca farei isso. E fui à casa, subi o ônibus, meus pais se assentaram no meio do ônibus, eu fui para fundo, onde não havia ninguém. A última poltrona aí, como chamam, assentos, estava vazio. Então ele disse, eu era literal, era português, viu? Ele disse: quem está sentado ao lado tuyo? Não havia ninguém, então eu estava bem. Pero 2, 3 paradas e subiram pessoas e se assentaram. E agora? Não, impossível. Eu era muito tímido com 15 anos. Não era tímido para pecar, pero era tímido para as coisas boas. E aquela guerra, você sabe como é. Eu não aguentei, comecei a sentir mal. E com o afã de aliviar aquele peso, eu tirei de meu bolso aqueles folhetos, digo: sirva-se, Senhor. E eu pergunto: o que é isso? Não, você leia, não. E outro. Me sentei novamente na janela e eu mirava para fora para que ninguém me interpelasse. E orava, pero em contra. Orava dizendo: Senhor, que ninguém me pergunte nada. E Deus me escutou, teve misericórdia de mim, ninguém me perguntou. Então eu já me tornei um sacerdote sem entender o que significa sacerdote. Depois entendi que um sacerdote é um ponte que une 2 pontos separados entre Deus e os homens. O único ponte entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Mas agora Jesus Cristo estava dentro meu. E aí? Agora eu era um ponte entre Deus e os homens em virtude de Cristo que está em mim. E Deus aí me usou como um ponte para dar aqueles folhetos. E assim iniciamos. Queridos irmãos, o pastor Edileu, vocês conhecem bem, quando nos visitou da Indonésia,
para dizer as mesmas verdades que Deus tinha ensinado. Pero ele acrescentou um ênfase que gostei muito. Que Jesus, desde o primeiro dia que chamava a conversão, já marcava a seus discípulos, dizendo para que os chamava. Disse a Simão e Andrés: vinde após mim, os farei que? Pescadores de homens. E este pastor armênio, evangelista, não pastor, que me guiou a minha conversão, me marcou igual. Então, nós precisamos renovar essa consciência. A ação da igreja é semear a palavra. Aquele que semeia escassamente, colheitará escassamente. Aquele que semeia abundantemente, como colheitará? Abundantemente. Então, evangelizar. Segundo, fazer discípulos. Evangelizar é semear. Fazer discípulos é colheitar. Entre aqueles que evangelizamos, alguns respondem à palavra. E a eles devemos guiá-los a se arrepender, crer e confessar que Jesus é Senhor. Confessando seus pecados, libertação, cura interior, batismo nas águas, batismo do Espírito. Então, fazer discípulos não é igual que evangelizar. Evangelizamos a todos, mas a ordem de Jesus é fazer discípulos. Então, aqueles que aceitam a palavra, temos que guiá-los a conversão, arrependimento, fé, batismo e batismo do Espírito Santo. Amém? Antes não eram discípulos e agora se tornaram discípulos. Agora vem a terceira ação. Se são discípulos, o que temos que fazer? Discipular. Isto é ensinar, edificar. Por isso, o novo discípulo precisa ter um discipulador com um programa de ensino, materiais como Porta-Caminho Meta, outros materiais que vocês conhecem e têm. São ferramentas muito úteis para saber que ensinar aos convertidos desde o primeiro dia até que cheguem à maturidade. É importante que cada discípulo seja discipulado de uma maneira pessoal, incluindo crianças, adolescentes, jovens e até nossos próprios filhos ou netos têm que ser os primeiros discípulos. Temos que estar bem firmes nestas coisas simples para que a igreja possa crescer e o mundo seja transformado. Então, primeiro evangelizar, segundo fazer discípulos, terceiro, discipular. Quarto, formar obreiros. A maioria de nossos pastores, quando tivemos um encontro para avaliar, porque paramos para avaliar, como a Bíblia diz, eles escreveram: nossa maior dificuldade é a falta de obreiros. Muito bem. Se faltam obreiros, tem que transformar a cada discípulo, desde o primeiro dia, em um obreiro. Quando Jesus iniciou seu ministério, ele era o único obreiro.
o único que pregava, o único que ensinava, o único que curava. Chamou a 4, Simão, André, Tiago e João. Agora eram 5, está melhor. Mas são poucos. Chamou outros. Agora são 12, mais Jesus, 13, está melhor. Mas são poucos. Chamou outros 70. 83 agora está melhor, mas não é suficiente. A tarefa é muito grande, a seara é grande e os obreiros, poucos. Como resolveu? A todos seus filhos declarou obreiros. Amém? Pergunto, quantos filhos de Deus há nesta sala? Levante a mão. Diga aleluia. Sou um filho de Deus. Amém? Desce a mão. Quantos obreiros do Senhor há nesta sala? 70, 80%. Então tem que começar tudo de novo. Quantos de aqueles irmãos que estão aqui foram lavados pela sangue de Jesus Cristo? Levante a mão. Mantém tua mão em alto, por favor. Quantos são sacerdotes de Deus? Move a mão. Agora está melhor. Aleluia. Amém. Toca aquele que está ao teu lado, diga, você é um sacerdote. Agora ao outro lado, diga, você é um obreiro de Deus. Aleluia! Aqui temos 2.200 obreiros de Deus, sacerdotes. Vamos a dar um aplauso ao Senhor. Aleluia! Desde o primeiro dia, quando se batiza uma pessoa, e eu levanto das águas, digo a ela, agora você é um filho de Deus, é meu irmão, e abraço a ele, todo molhado, eu fico molhado também. Mas depois volto a ele para dizer, você agora é um servo de Deus. Amém? O Senhor te resgatou para ser um servidor dele. Amém? E desde o primeiro dia de discipulado, temos que colocar a cada novo discípulo a tarefa. E é muito simples o método de formar obreiros. Sabe qual é o método de Jesus? Se resume com uma sola palavra: segue-me. Dito em português, coloquial, venha comigo. Acabou. Como aprenderam os discípulos? Vendo a Jesus, ouvindo a Jesus. Aprenderam a pregar vendo a Jesus pregar. Aprenderam a ensinar ouvindo a Jesus ensinar. Aprenderam a curar aos enfermos vendo a Jesus atuar. Amém? Escola de formação de obreiros. Muito simples. Venha comigo. Quando você vai fazer uma visita, evangelizar, fazer uma tarefa fácil ou difícil, você leva sempre algum discípulo, 1, 2, 3, leva com você. E aí vai misturando campo e obra, aula e campo. Era o método de Jesus. Às vezes instruía e às vezes levava com ele. Louvado seja o Senhor.
Outra chave de Jesus era que ele enviou de 2 em 2. Isso também é muito importante, muito bom, porque onde há 2, em meu nome, allí estou eu, em meio deles. Amém? Tem outra força, outra graça. E finalmente a ação, plantar igrejas, comunidades de discípulos. Temos que atingir novos bairros. Quando há um grupo de lar com bom discipulado, essa é uma igreja potencial. Não tire aquela igreja de lá. É uma igreja potencial. E aí tem que fortalecer para ser a igreja, a comunidade de discípulos desse bairro. E assim podemos, todos os bairros de Porto Alegre, como falou Japo, desculpa, não, Eduardo, melhor, Eduardo, desculpa, já estou muito confiançudo, decimos nós. Como falou hoje de manhã, não é certo? Os espíritas vão abrindo, quantas disse? 64.000. Veja, nós vamos superar. Não por competir com eles, sino com o diabo vamos a competir. Amém? Plantar comunidades de discípulos. Então vamos repetir as 5 palavras, todos juntos em voz alta. A ação da igreja no poder do Espírito Santo é, primeiro, amém? Agora outra vez. A ação da igreja é fazer discípulos, discipular, formar obreiros, plantar igrejas. Agora fecha teus olhos e vai repetir outra vez. Fecha teus olhos. Se não se lembra, pode abrir um pouquinho. Mas procura assim aprender. Vamos evangelizar, fazer discípulos. Discipular, formar obreiros, plantar igrejas. Outra vez. Evangelizar, fazer discípulos, discipular, formar obreiros, plantar igrejas. Amém. Aleluia. Um aplauso ao Senhor. Aleluia. Estamos na universidade de Jesus Cristo. Amém? Número 5. Precisamos voltar a usar os recursos que temos. Que recursos temos? Recursos espirituais e recursos pessoais. Os recursos espirituais que temos são 3. A oração, a palavra e o Espírito Santo. A oração pessoal, de a 2, a oração grupal, congregacional, oração e jejum com objetivos definidos, clamando por ousadia e milagres, clamando por obreiros, por situações específicas de pessoas, famílias, por aqueles que estão em nossa lista de oração. É importante ter lista de oração com nome de pessoas que queremos evangelizar, atingir. Orar por novos bairros, novas cidades, novos países. Temos que orar nessa direção.
a palavra. Deus nos deu o evangelho do reino, e querigma e a didaquê. O Espírito Santo, Ele nos dá poder, ousadia, autoridade, unção, fé, dons. Temos dons do Espírito. O Espírito nos dá visões, revelações, palavras específicas, palavras proféticas, palavra de sabedoria, operação de milagros, operação de fé. Tudo isso são recursos espirituais. Muito bem. Agora vamos aos recursos pessoais. Veja bem isto: disposição e disponibilidade. Disposição é teu coração entregado a Deus, tua vida. Dizer amém a Deus. Disposição. E somos discípulos, todos decimos amém ao Senhor. Amém? Mas veja a diferença entre disposição e disponibilidade. Disposição tem que ver com tua vontade. Mas você, se tem disposição e não tem disponibilidade, não adianta. A disponibilidade tem que ver com dispor tempo. A vida é tempo. Tempo é parte de tua vida. Se você é um apóstolo e tem todos os dons do Espírito e não tem tempo, não vale nada. Não adianta nada. O importante é ter disponibilidade. Vivemos em uma sociedade que continuamente nos oferece muitas ofertas de entretenimento e lazer. E não me refiro às coisas pecaminosas. Por exemplo, um carro 0 quilômetro. É uma boa coisa. Então, como tem um carro novo, tem que passear, não? Está mal passear? Não. Organizamos umas viagens, uma TV de plasma, temos Netflix, iPad, telefones celulares, internet, refeições, eventos esportivos, filmes. Tem tanta coisa, um churrasco com amigos. Eu também faço. Mas veja bem, não há nada errado com tudo isso. Mas a questão é que ele invade cada vez mais nosso pouco tempo livre. Temos que trabalhar secularmente, alguns têm que estudar, temos que atender a família, os meninos. O tempo livre que todos temos é pouco. Mas se esse pouco tempo livre vai sendo ocupado por todos esses entretenimentos e lazeres, não temos disponibilidade para fazer a obra. Vai a passear, mas você tem que programar. Uma vez passear e outra vez fazer a obra de Deus. Você tem que planificar. Você tem que ter domínio sobre tua agenda, teu calendário. Você tem que organizar seus horários, sua semana,
seus dias e programar, junto com outros irmãos, para ter disponibilidade. A vida egocêntrica é tudo para mim, para meu deleite e lazer, prazer. Não é próprio para um discípulo de Cristo. Um tempo prudente é bom, mas deve haver equilíbrio. O aspecto prático pode ser resolvido com uma agenda, como já falei. Mas o importante, queridos irmãos, é o aspecto espiritual. Jesus diz: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Jesus se esvaziou. Ele ficou cheio do Pai. Precisamos nos esvaziar e sermos cheios de Cristo. Assim sentiremos o que Ele sente. Pensaremos como Ele e faremos o que Ele quer fazer em favor dos perdidos. Só Ele pode fazer essa transformação em cada um de nós. Eu casei-me com 28 anos de idade. Me converti com 15 anos, com muitos outros jovens, adolescentes. Formamos uma equipe de trabalho evangelístico nas ruas, nas praças, hospitais, presídios de Buenos Aires e as cidades vizinhas. Não paramos nunca, todo sábado, todo domingo estávamos na rua, na praça, hospital, prisão. Agora era solteiro. Quando me casei com 28 anos, meus pastores maiores me disseram: Jorge, você agora está casado. Tem que parar um pouco. Segunda-feira, você não vai fazer nada na igreja, na obra, tem que sair a passear com tua esposa, porque sábado, domingo, todo dia. Havia que organizar de outra maneira. Segunda-feira eu me sentia pecador. E quando nasceu nossa primeira filhinha, ir à praça com o carrinho. Jorge, os pecadores vão para o inferno. Você que hace com o carrinho aí? Pero era preciso. Ivan Baker, lembro, disse: Jorge, agora seus filhos têm crescido, já temos 5 filhos. Sábado você não faz nada. Você toma seu carro, sua família, algumas empanadas ou sanduíches, vai para o parque com seus filhos, eles precisam. Ivan Baker me salvou. Todo sábado, salvo um retiro, alguma coisa, algum viagem. Equilíbrio. Equilíbrio. Então, nós também temos que organizar para ter disponibilidade. Amém? Você precisa cuidar de sua família, de seus filhos. Mas não podemos ser extremistas. Nem arruinar a família por a obra, nem abandonar a obra por a família. Equilíbrio. Amém? Criar disponibilidade. Quantos concordam comigo? Digam amém. Amém. Muito bem. Então, vamos para a frente. Precisamos, número 6, a ver, aí. Já falamos de tudo isso, precisamos usar recursos espirituais e pessoais. E agora precisamos focar na obra. Veja bem essa palavra vermelha, obra. Precisamos ter uma estrutura funcional, focando na obra. A estrutura é uma coisa boa e necessária.
Sem estrutura, um grande edifício não é suportado. Veja quantos... Aqui há uma estrutura que sustenta todo isto. Fundamentos, colunas, vigas, chamam vigas. Existem dois tipos de estruturas: estáticas, como este edifício, e estruturas vivas. Qual é a diferença? A estrutura viva é a estrutura, por exemplo, de uma árvore. De uma árvore. O árvore pequenino já tem uma estrutura mínima, não precisa mais. Mas na medida que cresce, precisa uma estrutura maior. E vai crescendo e se tornam aqueles árvores altos. Tem uma estrutura robusta, raízes, tronco, ramos. Para quê? Para sustentar tudo. A estrutura de uma árvore cresce de acordo com o desenvolvimento da árvore. Sua finalidade é que cada galho, ramo, folha, flor ou fruto receba a seiva que vem das raízes. O corpo humano tem uma estrutura óssea. Sem ela, o corpo seria uma massa disforme. Imagina como seria seu corpo sem estrutura óssea. Não podíamos andar. Seríamos um saco de carne, gordura, órgãos. Não funciona. Por isso Deus deu uma estrutura viva. A igreja é um corpo. O corpo tem vida. Tem uma cabeça, tem membros, todos em seu devido lugar. Os membros estão unidos por juntas e ligamentos. Cada membro tem uma função. Eu pensava que, como chamam você a isto? Seja? Bom, é isso, não escuto bem. Isto, eu pensava que era para ficar mais lindo. Mas tem uma função, sabe qual é? Quando estou trabalhando, o sudor cai. Se não for por isto, vai invadir meus olhos. E o sudor é salgado. Eu não posso ver. Então Deus colocou aí com uma função. Vem assim, corre aí. Pinga. Tudo tem sua finalidade. Ninguém está sobrando no corpo de Cristo. Amém? Você tem uma função muito importante. Você é um membro do corpo de Cristo. E cada membro tem uma função. No corpo existem diferentes graus de responsabilidade. Há apóstolos, profetas, evangelistas, pastores mestres, diáconos, cooperadores, discipuladores, grupos pequenos nas casas. Todos os encontros em todos os níveis de função. A responsabilidade deve ter um único foco. De todos os irmãos, de toda a igreja, que podemos definir com uma só palavra: obra. A obra. Sim, veja que diz. Efésios 4:12.
colocou 11 e 12, colocou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, a fim de aperfeiçoar aos santos. Para quê? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Todos temos que estar enfocados na obra. E a pergunta em toda reunião de pastores, de obreiros, tem que ser esta: como está progredindo a obra? A igreja é uma obra em construção. É uma obra em construção, sempre estão chegando novos materiais, tijolos, areia, cimento, cal, ferro, madeira. Permanentemente vêm caminhões trazendo novos materiais. Se para a chegada de novos materiais, a obra para. O que são os novos materiais? A evangelização, novos convertidos, tem que estar chegando. Isso é uma igreja viva, que está todos os dias no templo e pelas casas, nas ruas, nas praças, e os 24 horas, 7 dias da semana, cada um em seu trabalho, escola, universidade, campo, cidade, está semeando a palavra, e de aquilo que semeia, alguns se convertem e aí vai chegando novos materiais, novos tijolos, novas pedras. Louvado seja o Senhor. Que é a obra? Veja que simples. A obra consiste em 5 palavras. Quais são? Evangelizar. Esqueceu já? Não. Vamos outra vez. Evangelizar, fazer discípulos. Essa é a obra. Nos termos do Novo Testamento, esta é a edificação ou construção da igreja, em qualidade, em quantidade e em unidade. A igreja é uma grande obra em construção. Jesus está vivo e Ele prometeu edificar sua igreja. Para isso, Ele constituiu apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. ¿Para quê? Para el catartismo, treinamento, perfeccionamento, capacitação dos santos. Esto significa para treinar e equipar aos santos para a obra do ministério, para a construção do corpo de Cristo. Esta é a igreja viva que está funcionando. Veja Atos 13. O Espírito Santo disse ao presbitério de Antioquia, eram 5 também: separame Barnabé e Saulo, para quê? Para a obra. Separame a Barnabé e Saulo, para quê? Outra vez? Obra. Que é a obra? Amém. E eles saíram, enviados pelo Espírito. Que fizeram eles? Evangelizaram, fizeram discípulos, edificaram, ensinaram, formaram obreiros, plantaram igrejas. A igreja é o edifício
e a sua vez a empresa construtora. Todos os santos são obreiros nesta obra em construção. Você precisa colocar um casco, dizem? Casco? Capacete, porque está na obra. Sabe qual é o nosso capacete? O gelmo da salvação. Já vamos a misturar. Outra figura. Todos estamos envolvidos na obra. Todos devem ser treinados, todos unidos a corpo, com juntas e ligamentos, em um lugar específico, todos devem funcionar. Vamos a tomar o exemplo de uma construtora que conseguiu a licitação para construir uma nova autoestrada de 1.200 quilômetros que vai de Porto Alegre hasta São Paulo. Que bom seria, não? Ganhou a licitação. 1.200 quilômetros, nova autoestrada. Agora a obra, essa empresa construtora tem um presidente, nosso é Jesus Cristo, vários gerentes gerais, os apóstolos, chefes de área, que são os pastores, chefes de seção, os líderes de grupos, e trabalhadores, todos nós. Há reuniões de cada um desses níveis, em seus níveis maiores e menores. Mas todas as reuniões, em todos os níveis, apontam para o mesmo objetivo: a realização da obra, a construção de autoestrada. As primeiras reuniões são para apresentar os planos, o projeto, dar as instruções, especificações, todos os detalhes, principalmente aos gerentes e chefes de diferentes departamentos, todos bem coordenados. Nas reuniões seguintes, há relatórios, perguntas, dificuldades são apresentadas, soluções são fornecidas. Não são reuniões sociais, são reuniões de trabalho. Isso é supervisão, feedback. Isso é vital, essencial para realizar os objetivos e o desenvolvimento do trabalho. Os gerentes se encontram com os responsáveis de cada seção para comunicar o que precisa ser feito e como fazê-lo. É uma comunicação constante para com os níveis superiores e inferiores. No caso da edificação da igreja, obviamente há coisas que não se aplicam neste exemplo. Mas esse exemplo pode nos ajudar muito a melhorar nosso funcionamento. Sempre que ele me surpreendeu é a reprovação de Jesus, dizendo aos seus discípulos: vocês sabem, os filhos deste mundo são mais astutos no trato com sua geração do que os filhos da luz. Quantas empresas subsistiriam com nossos métodos? Em 1993, visitamos por primeira vez a Armênia. Já falei que eu sou armênio, nunca tinha ido à Armênia, mas em 93 fomos. Fomos 3 irmãos. Um irmão da igreja armênia de Buenos Aires, chamado Armen Agetian,
engenheiro civil, trabalhando nos mais altos níveis da Axion, uma empresa petroleira, Axion. Isso é aqui? Ok. Ele foi também Milton Pope, um missionário de Estados Unidos, diretor de um seminário pentecostal em Buenos Aires, e eu. Nosso desejo era conhecer e ver como podemos ajudar a eles. Um sábado participamos de uma reunião de 2 bispos, com líderes de grupos de lar. Cada grupo de lar, 100 pessoas, 150. Você não acredita como aquele avivamento tenha crescido. Depois de orar eles intensamente por 1h30, sem parar, começaram a receber relatório de cada um dos 30 ou 40 líderes dos grupos familiares. Ficamos surpresos a ver a supervisão, sem apuro. Passamos horas. As instruções, as correções que faziam e o tratamento de casos difíceis que os líderes apresentavam. Quando saímos de lá, este engenheiro armênio, Armen Agetian, nos diz: estas pessoas simples têm a mesma dinâmica e operatividade dos principais executivos de Ocidente. Porque estavam focados na obra. E todos perguntavam, apresentavam as dificuldades e os bispos respondiam. E todos aprendiam. É uma classe viva, muito dinâmica. Queridos irmãos, cada encontro de oração, de ensino, de planejamento, tem que estar focado na obra. Todos focados no mesmo. E cada vez que nos reunimos como presbitério, com obreiros, com líderes, temos que estar vendo como estamos progredindo a obra e fazendo os ajustes necessários para que a obra possa progredir. Amém? A última e o mais importante. Precisamos retornar. Onde? A primeiro amor. Simão Pedro, frustrado, desmotivado, mal sucedido, desiludido de si mesmo por ter negado ao Senhor. Mesmo tendo visto Jesus ressuscitado várias vezes, disse a seus companheiros: amigos, eu vou a pescar. Vou voltar a meu antigo emprego. Eu falhei, eu não sirvo para servir a Deus. Como Jesus resgatou a Pedro?
Como João nos falou hoje, apenas com uma pergunta: você me ama? 3 vezes. Você que responde. Você agora pronuncia teu nome, te conhece, sabe qual é teu estado de ânimo. E não importa para ele se você falhou, está desanimado, desiludido, cansado. Só uma pergunta: você me ama? Responde a ele. Por que me pergunta a mim? E outra vez a mim, e outra vez a mim. E João, não te importa. Estou perguntando a você, me ama? Em Apocalipse, Jesus disse à igreja em Éfeso: você tem coisas muito boas, preciosas, mas tem uma coisa contra ti. Vocês deixaram o seu primeiro amor. Arrependa-se e faça as primeiras obras. As primeiras obras. O arrependimento não consiste em chorar. Você pode chorar, tem liberdade. Mas se não muda, não presta. Arrependimento é uma mudança de atitude. Amar não depende de sentimentos. Depende de uma decisão. Faça as primeiras obras por amor de Jesus. Amém? Que privilégio. Deus nos chama novamente. Nos dá uma nova oportunidade. Quem pode colocar esse amor, renovar esse amor em nosso coração, é Deus, só Ele. Vamos fazer nossa pequena parte. Vamos a voltar às primeiras obras. Amém? E Deus fará a sua grande parte. Ele nos transformará em uma igreja gloriosa, uma igreja viva, uma igreja ativa, uma igreja que evangeliza, que faz discípulos, que discipula, que forma obreiros e planta igrejas. Louvado seja o Senhor. Amém. Quantos hoje querem dizer a Jesus: Jesus, eu te amo? Coloca-se em pé se você disse a Jesus: eu te amo. E vamos orar.
Mai di carai, indro vascelai. Fala com Jesus agora, fala com Ele. Abre teu coração, abre tua boca e expressa a Ele que você ama e que está disposto a voltar às primeiras obras, as primeiras obras. Louvado seja o Senhor. Jesus maravilhoso, Tu estás aqui em nosso meio. Te agradecemos por este encontro maravilhoso com tantos irmãos e irmãs que afastaram este tempo para buscar Tua presença, Tua palavra e abrir o coração a Ti. Olha, Senhor, Tu conheces cada cada pessoa, cada coração. Quantos corações hoje estão dizendo: Jesus, eu te amo, porque Tu me amaste primeiro. Louvado seja Teu nome. Recebimos hoje Teu perdão, Tua renovação, Tua unção, Tua graça. E colocamos nossas vidas em Tuas mãos para servir-te com renovada unção. Louvado seja Teu nome. Aleluia, aleluia, amém. Pois é, amados irmãos, está chegando ao fim a nossa festa. Olha, realmente tivemos um banquete, né? Nesses 2 dias tão especiais que Deus nos deu aqui, mais de 2.000 pessoas reunidas, 300 crianças, e somos assim imensamente gratos. Todos estão bem, tranquilos, quietinhos. Ainda se ouve um ruído no arraial. Mas assim, ó. Tá bom, João Nelson aqui está me ajudando. Então, amados, eu também estou muito grato, né? Por tudo que aconteceu nesses dias. E de modo muito particular por rever meu querido Jorge Mitian, que já dormiu na minha casa. Eu conheço já desde os anos 74, né? Eu contei ontem, né? Quando estive em Montevidéu, ouvindo ele falar sobre Jesus Cristo é o Senhor, que é o título do livro que alguns aqui puderam comprar, não é? E desde então, apesar da distância, né, Jorge? A nossa amizade, assim, continua. Isso que é lindo, né? Então a gente quer agradecer, eu, em nome de todos os pastores da Grande Porto Alegre e de mais longe também que nos vieram, e essa grande multidão aqui, quer agradecer a você, né, pelo tempo dispensado que nos deu com tanto carinho e amor. Olha, como Deus assim tem te usado com a sabedoria do Espírito Santo, né, João? E tem nos edificado tanto, não é? Eu aprendo com ele. Se eu aqui de 84 anos ainda aprendo com ele, né? Vocês também podem aprender muito. Aliás, temos a mesma idade, né? Que legal, ele vai fazer 85, mas só em setembro, né? Eu faço 84 em junho agora. Então a gente quer assim agradecer de todo o coração e abençoar o teu retorno. Vais amanhã, segunda-feira? Terça-feira ele sai e ainda estará com os pastores da Grande Porto Alegre. Vamos ter o privilégio, só obreiros e pastores, na próxima segunda-feira de manhã, quando estaremos nos encontrando na chácara lá com ele, não é? E aí então
você ainda estará conosco, trazendo para nós muita edificação, não é? Te prepara que eu acho que eles vão fazer muitas perguntas, né? Porque pastor sabe como é, né? Ainda precisa aprender como eu também. Mas muito obrigado por tudo que você nos trouxe, né? Então, eu quero convidar toda a amada igreja a nós nos pôr de pé e convidar a todos que transfiram esse amor a Ele, dando um abraço, quem sabe no final, mas agora manifestando esse abraço também, estendendo as suas mãos para agradecer pela vida do Jorge e abençoá-lo no retorno a Buenos Aires na próxima terça. Senhor, todos aqui, colegas do Jorge, igreja aqui do Rio Grande do Sul, queremos abençoar o teu servo, Senhor, e te agradecer de todo o coração por esse banquete. Tivemos um banquete, Senhor, da tua palavra que nos alimentou profundamente. Muito obrigado, Senhor, que tu tens repartido a tua sabedoria celestial através também da vida do teu servo para nós. Muito obrigado, Senhor, que tu estás usando ele não só aqui, mas em outras igrejas do Brasil, da América Latina, da Europa. Muito obrigado, Senhor. Continua usando o teu servo e o abençoando ricamente nos dias que ainda fica aqui e no retorno à sua cidade. Em nome de Jesus, muito obrigado mais uma vez. Amém. Ajuda. Queridos, nós também como pastores e conservo dos irmãos queremos abençoar a amada igreja do Senhor e dizer que nós estamos aqui para lavar os pés dos irmãos, estamos juntos a serviço do reino e é uma grande alegria para nós podermos estar juntos nessa obra. Por isso faça assim com a sua mão, nós queremos abençoar famílias, casas. Senhor, nós queremos abençoar o teu rebanho, do qual todos fazemos parte, porque um dia haverá um pastor e um rebanho. E nós abençoamos a tua amada igreja, cada matrimônio, cada família, para que sejam firmes, para que nenhum filho se perca, para que cada casa seja firmada na rocha, e que também sirvam na tua obra e sejam frutíferos para a tua glória, que nada lhes falte, Senhor, que tu venha superabundar de todos os teus recursos, para que sejam sempre abundantes na obra do Senhor, para que o inimigo não ache nenhuma brecha para trazer nenhuma retaliação, mas que o coração dos pais sejam convertido aos seus filhos, para que o coração dos filhos sejam convertido a seus pais, para que, Senhor, cada marido ame sua esposa como Cristo amou a igreja, para que cada esposa seja submissa aos seus maridos em amor, como a igreja é submissa ao Senhor, e todos juntos, bem vinculados, pelo auxílio de toda junta e ligamento, cresça o crescimento que procede de Deus, e assim o teu reino venha em cada região aqui representada, no novo tempo de avivamento, de glória ao teu nome, de restauração, de salvação, para a tua glória, em nome de Jesus, amém, amém e amém.